Amém, graças a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam em todos nós aqui reunidos nessa manhã, e também com você que está me vendo, vai me ver. Que essa graça e essa paz sejam árbitros da nossa vida, da nossa caminhada com o Senhor neste mundo. Nós vamos retomar o nosso assunto. Nós estamos falando sobre oração. Nós, no primeiro momento, falamos sobre a oração como estilo de vida. Deus nos criou para sermos seus parceiros na administração deste mundo. Então aí nós vimos que a oração ela faz parte desse movimento de ação do ser humano na vida com Deus. Então tudo que nós fazemos repercute diante de Deus e no mundo essa realidade de que somos parceiros de Deus. Então nas nossas profissões, nossos talentos, nossos dons, tudo que realizamos aqui, realizamos para contribuirmos para aquilo que é o fim proposto por Deus. Começamos lá no Gênesis capítulo 1, verso 26 a 28, e ali nós vimos o propósito de Deus na criação do homem, da mulher, na formação da família. Nós vimos que ninguém se casa para si, se casa para atender o propósito de Deus. E depois veio a queda, e a queda prejudicou essa relação do homem com Deus. Mas Deus continuou com o seu projeto, chamando o homem para que ele continuasse participando dessa administração. E aí nós vimos toda a construção da história, desde a queda até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que Deus construiu, Ele construiu juntamente com os homens. Então sempre houve participação ativa do homem dentro desse projeto de Deus. E uma das manifestações mais evidentes dessa realidade é o próprio povo de Israel, através do qual Deus revelou a sua lei, sua vontade, usou seus profetas para anunciar a sua vontade, e chegando até a vinda de nosso Senhor, que nasce humanamente judeu, nasce de Maria, de José, num lar judeu, vai viver a sua vida como judeu, cumprindo todos os propósitos da lei de Moisés, e depois ele se dá a si mesmo como preço da salvação de toda a humanidade, ressuscita, volta ao céu e inicia a construção, a edificação da sua igreja. E os seus discípulos são orientados e ensinados por ele a darem continuação desse seu projeto de edificação da igreja até o momento quando ele vai retornar do céu para restaurar todas as coisas e assim cumprir o propósito eterno de Deus, que é estabelecer seu reino, que é universal. Então isso nós vimos primeiramente. Depois nós vimos que a oração que nós a fazemos em nome do Senhor Jesus, porque Jesus, ele é o centro através do qual Deus realiza todas as coisas, nada se faz à parte de Jesus. Ele é o verbo criador, o verbo vida, o verbo redentor, salvador, preservador de todas as coisas. Então as nossas orações, elas ganham legitimidades, elas ganham realidades na pessoa de Jesus. Então, quando nós dizemos Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos declarando que cremos naquilo que é o plano eterno de Deus, Jesus Cristo. Então, nós estamos em conformidade com Deus, nós estamos confessando o plano de Deus, e isso traz como resposta a vontade de Deus para a nossa vida e para a vida do mundo. Então, a oração deve ser feita sempre em nome de Jesus,
porque é em Jesus que tudo se realiza. E hoje, nesse terceiro episódio, nós vamos falar ainda sobre oração, mas queremos focar a oração como processo de crescimento e transformação na nossa vida. Então, a oração como processo de crescimento e transformação da vida daquele que ora. Eu quero tomar um texto para nós começarmos a pensar sobre isso, que está lá na carta de Judas. Judas escreveu uma breve carta, tem um capítulo, e no verso 20 desse capítulo nós vamos encontrar uma recomendação que ele faz, que pode nos ajudar a pensar nessa modalidade de oração, ou nessa forma de oração. Então, no verso 20, ele vai dizer assim: mas vocês, amados, aqui ele está se voltando para os cristãos, para nós, portanto. Então, ele diz: mas vocês, amados, edificando-se na sua fé santíssima, orando no Espírito. Então, o que Judas está fazendo nessa carta? Ele está alertando os irmãos a respeito da realidade da nossa fé em Cristo e da necessidade de crescermos e sermos transformados nesta fé, pois vivemos num mundo de muita contrariedade, de muita ignorância, de muitos perigos, muitas amizades, e se não crescermos, se não progredirmos, se não avançarmos, corremos o risco de sermos enganados, iludidos, levados por falsos pensamentos doutrinários, teológicos até. Então é preciso que o cristão tenha em si mesmo e de si mesmo a consciência daquilo que ele acredita, para que através dessa consciência ele possa se desenvolver, independentemente de qualquer coisa. Como que a vida cristã começa então? A vida cristã começa quando nós ouvimos o Evangelho. E o que é que o Evangelho nos diz? O Evangelho nos diz que o homem chamado Jesus de Nazaré é o Cristo, o Filho de Deus encarnado, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justiça, que agora está no céu intercedendo por nós e que virá no tempo determinado por Deus para estabelecer o seu reino na terra e no mundo. Então o Evangelho é essa boa notícia, né? A boa notícia que nos diz que Jesus de Nazaré, o histórico, aquele que nasceu em Belém, que se criou na Galileia, em Nazaré, conhecido pelos judeus da região como carpinteiro, e que quando se aproximou dos 30 anos, iniciou seu ministério, chamado Ministério Público, onde ele se revelou como sendo o Cristo, anunciou o plano divino de salvação aos judeus e ao mundo através dos seus discípulos. E aí, concluindo o seu ministério, ele se dá, veja, ele não foi forçado a isso, ele não foi preso porque não podia se defender, ele se deu, era plano dele se dar a si mesmo como preço da salvação de toda a humanidade. Então, quando chegou o momento, ele se deu, foi levado à cruz, crucificado. No alto da cruz, ele dá o grande brado que nós nos comovemos diante desse brado. Ele diz: está consumado. Então, ele consuma ali, em si mesmo, naquele momento, todo o plano salvador de Deus, redentor de Deus, criador de Deus, restaurador de Deus. E aí ele entrega o seu espírito ao Pai e morre. No terceiro dia ele ressuscita, e quando ele ressuscita para dar início à nova realidade, ou à nova criação. E essa nova criação que vai se manifestar, que vai aparecer plenamente, que vai ser experiência imediata
na vida de todos nós, quando ele voltar. Até lá, é o Evangelho, ou essa boa notícia que será anunciada ao mundo, e as pessoas que ouvem essa notícia e creem no que ela diz, tornam-se cristãs. Então as pessoas ouvem o Evangelho, creem no Evangelho, tornam-se cristãs. E o primeiro sinal que elas dão de que se tornaram cristãs é o batismo. Então elas se batizam em águas, conforme ordenado pelo Senhor. E esse batismo vai ser o seu reconhecimento público. Então nós somos publicamente reconhecidos como cristãos por meio do batismo. Nós podemos confessar que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, etc. Mas se nós não nos batizarmos, não seremos, pelo menos, não significa que não seremos cristãos ou que não somos cristãos, mas não seremos reconhecidos como cristãos, porque nos faltará o testemunho do batismo. Então nós nos batizamos para que publicamente sejamos reconhecidos como cristãos. É assim como uma pessoa que se forma, por exemplo, um médico, ele só pode medicar a partir do seu reconhecimento público. Quando ele é reconhecidamente pelo público todo, que é médico, pelo diploma, pelo certificado, ele está legitimado naquela profissão, então ele começa a desenvolver ou a praticar a sua profissão. Assim é com advogado, com psicólogo, né? Assim é com todo mundo na sua profissão, né? Então, ninguém pode se dizer profissional em qualquer área se não for legitimado pelo testemunho público. Então, nós também nos batizamos porque queremos ser publicamente reconhecidos como cristãos. Não significa que o batismo tem em si poder de nos tornar cristãos, é apenas o testemunho daquilo que já cremos, que já nos tornamos em Cristo Jesus. É apenas o diploma que recebemos, mas já nos formamos. Então, essa declaração de fé, que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, ela não fica apenas na declaração. Então, para todos nós que somos cristãos, isso é muito, muito claro. Então, esse testemunho de fé, ele nos leva a uma experiência de Cristo. Notem, quando nós dizemos que cremos que Jesus de Nazaré é o Cristo, essa declaração de fé, ela nos coloca numa relação direta com Cristo. Ela nos coloca numa relação de vida com Cristo. Então, a declaração já não é mais apenas uma declaração de crença, ou mesmo de fé, mas já é uma experiência e da qual passamos a falar, da qual passamos a anunciar, né? A qual começamos a anunciar, e mais do que a falar e anunciar, começamos a viver. Então, essa experiência ela vai se transformando em vida em nosso interior. Então, o Espírito, fala com o Espírito de Deus, que responde ao nosso espírito, confirmando em nosso espírito essa realidade. Agora eu digo, eu sei que sou filho de Deus. Eu sei que sou cristão. Eu sei que estou salvo. Eu sei. Agora é um saber espiritual, claro, de fé, claro, mas é um saber. Isso é a experiência. Então a experiência de Cristo torna-se realidade na nossa vida. E essa experiência é que vai nos levar adiante nessa caminhada. Então, a partir da experiência que nós começamos a crescer, não é a partir da declaração de fé. Eu poderia declarar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, sem ter a experiência dele e permanecer declarando isso a vida toda e nunca ter, de fato, a alegria da salvação, o prazer de viver cristãmente, etc, etc. Então, o que nós vemos muitas vezes são cristãos
costumamos chamá-los de cristãos religiosos, porque eles ainda vivem da declaração de fé apenas. Eles simplesmente ouviram que Jesus é o Cristo, acreditaram, mas não procuraram buscar a experiência que isso nos dá. E por isso vive uma vida pesada, uma vida superficial, uma vida sem sentido até nesse âmbito cristão, porque não se identificaram com a pessoa na qual creem. Então nós cremos em Jesus, nos identificamos com Ele na experiência e aí nós crescemos. Então a oração, como diz aqui Judas, ela vai guiada pelo Espírito, orientada pelo Espírito, né? Ela vai nos levar a um crescimento e uma transformação diária nesse processo. Então nós estamos agora submetidos a um processo de vida cristã, no qual nós somos levados ao crescimento e à transformação permanentemente. Não chegaremos aqui a um ponto quando vamos dizer basta, estou pronto. Uma das verdades importantíssimas que essa experiência com Cristo nos dá é que ela nos faz saber que todos nós ainda somos uma obra em andamento. Nós somos uma construção em andamento. Deus ainda não terminou de nos criar. Deus ainda não completou o seu trabalho em nós. Por isso ainda somos um prédio em construção. Talvez a metáfora de Judas aqui nos ajuda a isso, edificando, né? Edificando, nós estamos sendo edificados. Então, aqui nós não somos completos. Isso é muito bom, porque quando eu tomo consciência de que sou uma obra em andamento, eu não perco tempo buscando perfeição para a minha vida. Porque eu sei que eu só serei perfeito quando a obra for acabada. Então, a consciência de que estamos sendo construídos, estamos sendo edificados ainda, nos livra de nos tornarmos prisioneiros das ilusões, das mentiras, né? dessas doutrinas até anticristãs, de fazer com que, ou querer com que os cristãos sejam perfeitos neles mesmos, né? Sejam santos neles mesmos, sejam justos neles mesmos. Quer dizer, isso não é evangelho, né? Isso pode ser qualquer coisa, menos evangelho. Então, nós estamos crescendo. E é interessante também que essa experiência vai nos dar consciência de que a nossa vida com Cristo, nessa relação feliz com Cristo, não se baseia em códigos morais, éticos, legal, por exemplo. Então, nós não estamos obrigados a nenhum código moral, a nenhum código ético, a nenhum código legal. Então, a nossa vida com Cristo nos liberta. Por que nos liberta? Porque ela nos coloca numa relação direta com a pessoa de Jesus. E aí, como disse Paulo aos Gálatas, capítulo 2, 20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo neste corpo, né? Vivo-a na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Agora eu sei como estou vivendo e por que estou vivendo, como estou vivendo. Já não caio mais nas ilusões de tentar buscar a minha justiça, a minha perfeição, a minha ética, os meus valores, os meus princípios, essas coisas todas. Tudo isso virá depois como consequências, nunca serão causas. Nós não podemos nos medir a partir de nenhum código moral ou ético. Nós não podemos julgar ninguém a partir de códigos morais e éticos. Na vida cristã, o que nos define como cristão é o próprio Cristo. Cristo em nós, esperança da glória, aonde viveremos eternamente com Deus. Então, esse processo de crescimento, ele vai se dando por meio da oração.
Nós temos 3 metáforas bíblicas fantásticas que poderão nos ajudar a pensar nisso. 2 delas nós vamos encontrar no livro dos Provérbios. Então, o livro dos Provérbios é um livro muito bom, interessantíssimo, embora não seja evangélico, é um livro de ditos, de sabedoria, é um livro sapiencial, Então ele serve para todo mundo, cristão ou não cristãos, e ele segue aqueles mesmos princípios da cultura da época, das nações da época. Você encontra os mesmos provérbios no Egito, na Babilônia, na Síria, em todo lugar, porque são próprios da vida, Então não são evangélicos, são descobertas de que a vida precisa ser vivida com sabedoria. E essa sabedoria nos leva a nos desvencilhar de muitas coisas que poderiam nos atrapalhar no viver, nas relações, nos movimentos todos. Então, quando lemos o livro dos Provérbios, nós temos que usar sempre a chave hermenêutica do Evangelho para interpretá-lo. Porque se nós não interpretarmos os Provérbios com a chave hermenêutica do Evangelho, ele se torna apenas um livro de sabedoria e não nos ajudará além daquilo que é o comum, o natural de todas as filosofias que ensinam boas maneiras de viver. Mas quando nós olhamos para o livro dos Provérbios com os olhos do Evangelho, com os olhos de Cristo, então nós encontramos nele aquilo que é o princípio da realidade da vida com Deus. Aí ele muda de categoria, ele dá um salto de qualidade. Então, o Provérbio capítulo 4, verso 18, por exemplo, ele diz, a luz do justo, note, a luz do justo vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Esse justo aí não é tomado na justiça própria do ser humano. É a justiça trazida por Cristo, aplicada a nós pelo Espírito Santo, como ensina o Evangelho. Então, uma vez que nós nos tornamos cristãos, que nós nos identificamos com Cristo, nós nos tornamos justos em Cristo. E isto que somos em Cristo agora, começa a se tornar consciência em nós. E assim que essa consciência cresce em nós, também nós crescemos na vida de justiça, de santidade, de amor, de bondade e tudo mais. Então essa experiência com Cristo é como o nascer do dia. Começa, a luz começa a dissipar as trevas, as escuridões da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida. A luz que Cristo começa a nos iluminar, começa a dissipar as trevas do nosso interior e nós começamos a enxergar a nós mesmos, primeiramente, com muito mais claridade, começamos a nos perceber com muito mais verdade. Aleluia. Nós vamos tomando consciência disso que somos, imagem e semelhança de Deus. Nós vamos percebendo o valor, a nobreza, a grandeza, a beleza do sermos quem somos. Nós vamos nos vestindo dessa realidade maior, superior, transcendental até. E nós vamos nos compreendendo nessa capacidade de olharmos para Deus, o Criador, compreendê-lo e respondermos a Ele livremente, independentemente de qualquer coisa, com uma consciência pura. De repente eu me dou conta de quem sou. De repente eu me conheço de fato, a partir dessa luz que me ilumina, que é Cristo. E ela vai cada vez mais me iluminando, e cada vez mais eu vou me conhecendo, cada vez mais eu vou me compreendendo. E essa luz me livra de eu querer ser aquilo que eu não sou. Ela me livra, isso é muito bom para a gente. Essa luz que Cristo nos iluminando, nos livra de querermos ser aquilo que não somos.
de sermos uma mentira, de sermos um engodo, de sermos um engano no mundo. Então aí nós começamos a mostrar a nossa cara verdadeira, quem eu sou, porque já não temos mais medo, o medo adâmico, a vergonha adâmica, a tentativa de se esconder adâmica, vão desaparecendo de nós. Agora nós ouvimos a voz de Deus e corremos para Ele. Agora nós já começamos a nos portar como filhos, filhos pequenos, filhos que de fato entendem que o Pai é o seu Pai. Por isso o Senhor Jesus diz, quando orarem, digam assim, Pai Nosso. Então quando ouvimos a voz de Deus, nós corremos ao encontro dEle, não temos mais medo, não fugimos. Também não temos mais vergonha de Deus, de nos apresentar diante de Deus, porque assim como vemos no Salmo 139, nós sabemos que Deus nos conhece, Deus nos sonda. No Salmo 103, Deus sabe que somos pó. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então, não precisamos nos preocupar com a nossa fragilidade, com a nossa fraqueza, com a nossa pecaminosidade, com nossos tropeções, com nossos erros, com os nossos momentos de raiva, de ira até. Por quê? Porque sabemos que o Pai nos conhece, sabe que somos assim. E isso não o afeta em nada. Isso não o toca. Ele continua sendo Pai amoroso, bondoso, gentil conosco do mesmo jeito, porque Ele sabe que toda essa imperfeição, toda essa fraqueza em nós agora, só será desfeita por Ele mesmo, em Jesus Cristo. Então Ele sabe que é Ele que nos cura, aleluia, é Ele que nos limpa, que nos purifica, que nos faz ser, de fato, ser humanos. Então não temos mais vergonha de sermos quem somos agora diante de Deus, porque Ele nos conhece. De longe entende o nosso pensamento. Nenhuma palavra chegou à nossa boca e eis que Ele tudo sabe. Então não nos iludimos mais. E assim que vamos tomando conhecimento de nós mesmos, nós vamos tomando conhecimento também dos outros. Porque essa experiência e essa luz que nos ilumina, nos faz olhar os outros com outro olhar, enxergar as coisas de um outro modo, olhar o mundo de outro modo. E agora nós começamos a olhar o ser humano como ser humano que são. Nós conseguimos, de alguma forma, penetrar no mais profundo dele e detectar lá dentro aquilo que ele é de fato. Nós já não nos iludimos com as aparências dos humanos. Toda a sua maldade, toda a sua carga negativa não nos ilude, não nos engana, porque nós somos capazes de olhar para além dessa casca, dessa vestimenta suja, nojenta, e perceber que lá dentro há um tesouro escondido. Imagem e semelhança do Criador. Está lá. Não desapareceu, está ofuscada, está encoberta, mas está lá. E é para ela que Deus olha, é para ela que o Senhor Jesus olha. E quando nós começamos também a olhar para o outro humano, e conhecer nele, compreender nele essa grandeza, essa beleza, nós começamos a mudar o modo de nos relacionarmos com ele. O modo como ele se apresenta não nos confunde. O modo como ele se põe diante de nós não nos engana. Nós somos capazes de amá-lo. Faça o que fizer, diga o que quiser dizer. As ofensas que nos façam e qualquer outra coisa no mundo não nos impede de amá-los profundamente, porque o nosso amor supera. Pedro escreve isso na sua primeira carta, de um modo belíssimo, capítulo 4, verso, acho que é o 8, quando ele diz que o amor, note aonde Pedro vai, o amor encobre multidões de pecados. Não é que o amor desculpa o pecado, não considera o pecado pecado,
não considera o crime crime. Não, o amor é inteligente, o amor é sábio. Ele sabe o que é pecado, ele sabe o que é crime, ele sabe o que é maldade. Mas ele não se prende a isso. Ele é capaz de transpor tudo isso e abraçar o pecador, seja ele quem for. Então, quando nós amamos, não há barreira para nós. Quando nós amamos, nós invadimos. Assim como a água invade tudo aonde ela chega, nós também invadimos o mais profundo das pessoas com essa verdade. Então, essa experiência de Cristo, que vai crescendo em nós, que vai sendo iluminada, até ser dia perfeito. O dia perfeito é quando Ele voltar, e aí seremos realmente como Ele é. João vai dizer quando Ele se manifestar, Paulo vai dizer, né? Quando Ele se manifestar, nós também nos manifestaremos com Ele e participaremos da sua glória. Mas até lá estamos sendo construídos, edificados. E uma das ferramentas que Deus usa nessa edificação é oração. Então, quanto mais nós nos dedicarmos à oração pessoal, à oração particular, claro que a oração coletiva, como fazemos aqui no grupo, na igreja, etc., mas a oração sua, só sua, da sua intimidade com Deus, do seu particular com Deus, da sua realidade com Deus. A nossa oração, quando nós estamos desejosos por ouvir Deus, de estar com Deus, quieto com Deus, às vezes sem pronunciar nenhuma palavra, mas ali ao lado dele, com ele, ouvindo o que ele está nos comunicando para a nossa vida. Então, essa oração particular é um instrumento que o próprio Deus providenciou para o nosso crescimento e transformação na vida. Então, se você e eu nos dedicarmos a esta oração particular, vamos orar na igreja. Paulo diz, na oração coletiva, façam orações, deprecações, intercessões, ações de graça, súplica por todos os homens. Orem pelos presidentes, pelos governos, orem pelas autoridades, orem por todos. Orem uns pelos outros, orem pelos santos, orem por mim, para que eu tenha a palavra na hora de pregar, etc. Então nós oramos, de fato, nessa oração coletiva geral. Mas tem aquele momento que é só nosso com Deus, que é só você e Deus, é um particular, vamos dizer assim. E isso vai ser muito mais profundo em nós. E aqui nós tomamos a segunda metáfora de Provérbio 27, 17, quando diz que assim como o ferro afia o ferro, assim o amigo aperfeiçoa o outro amigo. Se nós tomarmos esse amigo como sendo Deus, nós não afiamos Deus, nós não amolamos Deus, nós não tornamos Deus melhor, porque Deus é Deus. Mas a nossa relação com Ele, o nosso cotidiano com Ele, Ele nos afia. Nós vamos sendo afiados pelo próprio Deus nesse viver com Ele, nessa relação com Ele. Quanto mais nós ficarmos a sós com Ele, descendo as profundidades dele, sem medo, sem preocupação, mais Ele nos aperfeiçoa, mais Ele nos afia. Quer dizer, Ele vai fazendo a nossa vida se tornar cada vez mais parecida com Cristo. Nós vamos nos conformando com Cristo. Nós vamos adquirindo a feição de Cristo, feição espiritual de Cristo. Nós vamos nos confundindo com Cristo. Então, quanto mais nos relacionarmos com Deus, nessa profundidade de amor, de liberdade, mais conformação com Cristo teremos. E isso é crescimento, isso é transformação. E a oração, repito, é um instrumento essencial para isso acontecer. Então, uma pessoa que não ora, que está sempre longe, né, sempre ocupada com coisas, pensamentos outros, sentimentos outros, vontades outras, ele não vai conseguir esse crescimento e essa transformação,
porque faltará esse afiar de Deus. Então, o ferro esfregando um ferro no outro é que se amola. Se nós não tivermos esse contato com Deus, se ele for apenas uma crença distante, um objeto de fé distante, não nos aproximarmos dele, o crescimento e a transformação ficarão prejudicadas na nossa vida. Não que Deus não queira operar isso em nós, mas é que nós não estamos dando a ele a abertura necessária para que aconteça. Então é andando com Deus, se relacionando com Deus, se aprofundando em Deus, nessa comunhão feliz, nessa comunhão de amor, que nós vamos sendo transformados e crescemos. E uma terceira metáfora que nós vemos agora no Evangelho segundo João, é quando o Senhor Jesus se apresenta a nós e se dá a nós como caminho, verdade e vida. Então ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então essa metáfora do Senhor como caminho, quer dizer que nós, a partir desse momento que cremos nele, que o recebemos como nosso Salvador, nós passamos a estar nesse caminho. Note, estamos no caminho que é Cristo. E aí começamos a andar nesse caminho, a caminhar, né, por esse caminho. E aí nós vamos compreendendo que a vida com ele, de fato, é um caminhar diário, caminhando em direção ao alvo. Qual é o alvo? Ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós caminhamos em Cristo em direção ao Pai. Estamos seguindo nessa caminhada ao encontro final, decisivo, eterno com o Pai, que ele chama nesse mesmo capítulo 14 de João, de casa do Pai, a casa de meu Pai. Então nós estamos levados por Cristo, em Cristo, como caminho, verdade e vida, até o Pai. Verdade porque não há engano nele, né? Ele não nos engana. Se estamos em Cristo, estamos na verdade, você pode ficar tranquilo. Você pode ouvir os mais sábios desse mundo, você pode ler Sócrates, Platão, Aristóteles, Plotino, etc, etc. Você pode ler todos os livros de sabedoria do mundo, que isso não vai te perturbar, te prejudicar em nada, porque você conheceu a verdade. E essa verdade te libertou de tudo que não é verdade. Então, quando Pilatos pergunta para Jesus o que é verdade, ele ainda não tinha o conhecimento e, portanto, estava confuso na vida e no mundo. Mas quando Jesus disse, eu sou a verdade, e você está nele, na experiência com ele, essa verdade te ilumina e você não tem mais medo da mentira. Então você lê e sabe discernir, né? Você sabe julgar, você tem critérios para julgar. Paulo escreve isso também de maneira muito bela na primeira carta aos Coríntios, dizendo que a sabedoria deste mundo passa a ser loucura para o cristão. O cristão não se deixa levar por ela. E é vida porque ele é a vida, ele é a vida. Nós estamos na fonte da vida, bebendo na fonte da vida. Então é a vida que nos alimenta diariamente. E chegaremos ao Pai, que é o nosso destino, quando concluir todas as construções deste mundo. Então aqui Judas vai nos dar essa ajuda valiosíssima. Mas vós, esse mas nos separa daqueles que não oram, não pensam assim, né? Mas nós que cremos, nós que confessamos, nós que nos dedicamos a essa verdade, o que devemos fazer? Edificar-nos a nós mesmos. Edificar-nos a nós mesmos, como? Orando no Espírito Santo. Sendo guiado, iluminado pelo Espírito Santo. E sobre qual base essa edificação acontece? Sobre a nossa fé, que é pura e é santíssima. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nesses 3 momentos que nós falamos sobre oração, tomando lá o primeiro como base da vida,
nessa dinâmica de relação com Deus, como parceiros na administração do mundo, nós tomamos consciência de que nós existimos para orar em companhia de Deus, fazendo coisas com Deus. Então nós não nos casamos para nós nos casamos para gerarmos filhos para Deus. Nós assumimos uma profissão, não para nós, mas para que através dessa profissão nós servimos a Deus nos outros, contribuindo para o bem dos outros. E assim na política, e assim deveria ser na política, e assim em todas as áreas da vida humana, deveria ser instrumento de colaboração com Deus na construção do seu mundo. Então, quanto mais consciência disso tivermos, melhor será essa parceria com Deus e melhor será nossas relações com os outros e com o mundo. E no segundo momento, nunca podemos esquecer disso, nossa oração ela se dá em Cristo, porque é em Cristo que nós somos criados, é em Cristo que nós somos redimidos e é em Cristo que nós somos mantidos na vida. Então é em Cristo que Deus nos encontra, Deus nos ouve, Deus nos abençoa. Então nós oramos em o nome de Jesus porque reconhecemos que Ele é a base de todo o plano eterno de Deus. Nós estamos em conformação com Deus. Nós, de fato, aceitamos livremente isso. E terceiro, fazer da oração particular esse instrumento de crescimento e transformação do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então, todas as vezes que você orar, lembre-se, você está se edificando na sua fé, na direção do Espírito Santo, para a glória de Deus. E essa edificação tem como resultado nos fazer compreender quem somos, né? E começar a viver a partir dessa realidade que somos. E aí a vida se torna realmente uma vida boa, feliz, sem nenhum peso, sem nenhuma amarra, sem nenhum constrangimento. Aí você não depende, encerro com isso, você não depende de códigos morais, de código de ética, de códigos de lei. Você não depende mais de alguém que vive te aconselhando, te disciplinando. Claro que nós precisamos nos orientar na vida uns aos outros, mas não é disciplina, né? Você não precisa mais de uma instituição que faça isso por você. Você não precisa mais de um clero que se coloque entre você e Deus. Não, tudo é realizado por você mesmo. Tudo é realizado por nós mesmos, porque Cristo vive em nós. Nós somos o templo, Ele está em nós, e nesse templo nós somos os sacerdotes. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em o nome de Jesus, para que juntos possamos viver essa bem-aventurança que é o ser cristão. Amém e amém.